Quero saudar a todos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Eu sou o pastor Rômulo Beriano de Verdade e essa é a leitura da Bíblia, a qual o propósito que o Senhor assentou na tábua do meu coração. Leitura de hoje, 2 Crônicas, capítulos de número 28, 29 e 30. Vamos à leitura? O subtítulo diz: Acás é ímpio e os sírios afligem-no. Tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém. E não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai. Antes, andou nos caminhos dos reis de Israel, e, demais disso, fez imagens fundidas a Baalins. Também reinou, queimou incenso no vale do filho de Inom, e queimou os seus filhos no fogo. Escute, queimou os seus filhos no fogo, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor tinha desterrado de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda a árvore verde. Pelo que o Senhor seu Deus o entregou na mão dos reis sírios, os quais o feriram e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos que trouxeram a Damasco. Também foi entregue na mão do rei de Israel, o qual feriu com grande ferida, porque Peca, filho de Remalias, matou num dia em Judá 120.000, todos homens belicosos, porquanto deixaram o Senhor, o Deus de seus pais. E Zincre, varão potente de Efraim, matou a Matasseias, filho do rei Aziricão, mordomo, e Eucana, o segundo depois do rei. E os filhos de Israel levaram presos seus irmãos 200.000, mulheres, filhos e filhas, saquearam também deles grande despojo, e trouxeram despojo para Samaria. E estava ali um profeta do Senhor, cujo nome era Obed, o qual saiu ao encontro do exército que vinha para Samaria, e lhes disse: Eis que, irando-se o Senhor, Deus de vossos pais contra Judá, os entregou na vossa mão, e vós os matastes como um arraial tal, que chegou até os céus. E agora vos cuidais em sujeitar a vós os filhos de Judá e de Jerusalém, como cativos e cativas. Porventura não sois vós mesmos aqueles que entre os quais há culpas contra o Senhor, vosso Deus? Agora, pois, ouve-me, e tornai a enviar prisioneiros, que trouxestes presos vossos irmãos, porque o ardor da ira do Senhor está sobre vós. Então se levantaram alguns homens dentre os chefes dos filhos de Efraim: Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Meselimote, e Jezequias, filho de Salum, e Amasa, filho de Adilai, contra os que voltaram da batalha. E esses disseram: Não fareis entrar aqui esses presos, porque em relação à nossa culpa contra o Senhor, vós intentais acrescentar mais aos nossos pecados e às nossas culpas, sendo que já temos tanta culpa e ardor da ira sobre Israel. Então os homens armados deixaram os presos e o despojo diante dos maiorais de toda a congregação. E os homens que foram apontados por seus nomes levantaram e tomaram presos, e vestiram o despojo de todos que dentre eles estavam nus, e os vestiram, e os calçaram, e lhes deram de comer e beber, e os ungiram de todos os que estavam fracos. Levaram sobre jumentos e levaram a Jericó, a cidade das palmeiras, e os seus irmãos depois voltaram para Samaria. Acás busca socorro dos reis da Assíria, e não o acha. Naquele tempo, o rei Acás enviou os reis da Assíria a pedir que o ajudassem. Demais disso, também os edomeus vieram e feriram a Judá, e levaram preso em cativeiro, e também os filisteus deram sobre as cidades da campina do sul de Judá, e tomaram de Bet-Semes e Aijalon, Geredote, Socó, os lugares da sua jurisdição, Tímina, e os lugares da sua jurisdição, Ginzo, e os lugares da sua jurisdição, e habitaram ali, porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acás, rei de Israel, porque desviara Judá de todo o que dera prevaricar contra o Senhor. E veio a Tiglat-Pileser, rei da Síria, porém o pôs em aperto e não o fortaleceu. Porque Acás tomou uma posição da casa do Senhor e da casa do rei e dos príncipes, e deu ao rei da Síria, porém não os ajudou. E o tempo em que esse apertou, então ainda mais transgrediu contra o Senhor, tal era o rei Acás, porque sacrificou aos deuses de Damasco, que feriram, e disse:
visto que os deuses do rei da Síria os ajudaram, lhes sacrificarei para que me ajudem a mim. Porém, eles foram a sua ruína de todo Israel. E ajuntou Acaz os vasos da casa do Senhor, e fez em pedaços os vasos da casa de Deus, e fechou as portas da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Também na casa da cidade de Judá, os atos para queimar incenso. Outros deuses assim provocou a ira do Senhor, o Deus de seus pais. O resto, pois, dos seus acessos, e todos os seus caminhos, tanto os primeiros como os derradeiros, eis que está escrito no livro dos reis de Judá e de Israel. E dormiu Acaz com seus pais, e o sepultaram na cidade em Jerusalém, porém não o puseram no sepulcro dos reis de Israel. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Ezequias manda purificar o templo. Capítulo 29. Perceba que muitas das vezes nós vemos um cenário que o ambiente acaba influenciando e vai o reflexo passando, de geração em geração. Só que em alguns momentos dessa caminhada da leitura bíblica, nesse contexto que nós estamos lendo aqui, das histórias dos reis de Israel e dos reis de Judá, algumas quebras nesses ciclos, e uma delas aqui agora que eu vou citar é Ezequias. E eu estou chamando a atenção desse rei porque a história dele é narrada em Livro dos Reis, Livro das Crônicas e também pelo profeta Isaías no capítulo de número 38. Esse é aquele rei que Deus usa o profeta Isaías para ir até ele e profetizar que ele arrumasse a sua casa, colocasse a casa em ordem, que certamente ele morreria e não viveria. E quando Isaías sai, ele vira o rosto para a parede, chora e chora. Deus ouve a oração, contempla as suas lágrimas e envia o profeta Isaías para acrescentar mais 15 anos de vida. Mas olha o cenário que ele está assumindo o reinado. É importante isso, que às vezes a pessoa só vê a história de Isaías ou as pregações em versículos isolados e não conhece o contexto histórico. Olha o contexto que ele está pegando. O pai arruinou com o Judá, arruinou com o reino, arruinou com tudo. Muitas mortes, fechou as portas da casa do Senhor, quebrou os vasos que haviam sido consagrados para as coisas santas do Senhor. E o filho assume nesse cenário um contexto totalmente desfavorável, um ambiente totalmente crítico e caótico, espiritualmente, politicamente, fisicamente, financeiramente, familiar, social, tudo o contrário. Mas olha para você ver como esse rei, ele assume. Tinha Ezequias 25 anos de idade, era jovem, quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Abia, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi seu pai. E no primeiro ano do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou, e trouxe os sacerdotes, os levitas, e os ajuntou na praça oriental. Perceba que ele já vai começando fazendo as atitudes, e era jovem, as atitudes corretas. E lhes disse: ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora. Santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Porque os nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus. E os deixaram, e desviaram seus rostos do tabernáculo do Senhor e se voltaram às costas. Também fecharam as portas do alpendre, e apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso, e nem ofereceram holocausto no santuário do Deus de Israel. Pelo que veio a grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, e à assolação e ao assobio, como vós estáis vendo com os vossos olhos. Porque eis que os nossos pais caíram à espada, e os filhos e as nossas filhas, as nossas mulheres, e tiveram por isso em cativeiro. Agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto, uma aliança, um pacto com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para servirdes, para ser de seus ministros e queimardes incenso. Então você vê que ele tinha ciência que todo aquele mal, que toda aquela adversidade que havia advindo sobre o povo era em consequência pelos atos do seu pai, o rei anterior Acaz, que fez o que era péssimo, mal aos olhos do Senhor. Mas o filho não segue o mau exemplo do pai, muito pelo contrário. Ele agora com bem jovem, 25 anos, ele faz totalmente o oposto. Abre as portas,
manda reparar, e você vê que ele não faz isso de qualquer jeito. Chama os levitas, chama os sacerdotes em praça pública, na praça do Oriente, como ele fala aqui, ó, chamou na praça oriental, praça do Oriente, e trouxe os sacerdotes e os levitas e o ajuntou na praça oriental, ou seja, diante de todos, abertamente, uma praça, e ele falou essas palavras que eu acabei de ler aqui agora. E olha aí, ó, os levitas purificam o templo, e agora começa a restaurar e reparar. Então, se levantaram os levitas Matate, filho de Amazai, e Joel, filho de Azarias, dos Coatitas e dos filhos de Merari, Quis, filho de Abdi, e Azarias, filho de Jaalelel, e dos Gersonitas Joá, filho de Zima, Éden, filho de Joá. E dentre os filhos de Elisafã, Sinri, Jeiel, e dentre os filhos de Asaf, Zacarias e Matanias, e dentre os filhos de Emã, Jeiel e Simei, e dentre os filhos de Gedutum, Semaías, Uziel, e ajuntaram seus irmãos e sacrificaram-se, e vieram, conforme mandado do rei pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. E os sacerdotes entraram dentro da casa do Senhor para a purificar, e tiraram para fora ao pátio da casa do Senhor toda a imundícia que se acharam no templo do Senhor, e os levitas tomaram para levarem para fora ao ribeiro de Cedron. E começaram, pois, a santificar, ao primeiro do mês, ao oitavo do mês, ao 8 meses, esse processo de purificação. E vieram ao alpendre do Senhor, e o santificaram a casa do Senhor em 8 dias, e no 16º do primeiro mês acabaram. E então entraram para dentro ao rei Ezequias, que disseram: já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto, como também os vasos, a mesa da proposição, com todos os seus vasos. Também todos os vasos que o rei Acás, do seu reinado, lançou fora, na sua transgressão, já preparamos e santificamos, eis que estão diante do altar do Senhor. Ezequias estabelece o culto de Deus. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada e ajuntou os maiorais da cidade e subiu à casa do Senhor. E trouxe-lhe 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros, 7 bodes para sacrifício expiatório, pelo reino e pelo santuário, e por Judá, e disse aos filhos de Arão, os sacerdotes, que oferecessem sobre o altar do Senhor. E eles o mataram, os bois e os sacerdotes tomaram o sangue e espargiram sobre o altar. Também mataram os carneiros, espargiram sangue sobre o altar. Semelhantemente mataram os cordeiros e espargiram sangue sobre o altar. Então trouxeram os bodes para sacrifício pelo pecado perante o rei e a congregação, e lhe impuseram as suas mãos. E os sacerdotes os mataram, e com o seu sangue fizeram expiação do pecado sobre o altar, para reconciliar todo o Israel, porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto e sacrifício pelo pecado por todo o Israel. E pôs os levitas na casa do Senhor, e pôs símbolos com alaúdes e com harpas, conforme o mandado de Davi, de Gade, o vidente, do rei e do profeta Natã, porque esse mandado veio do Senhor na mão de seus profetas. Estavam, pois, os levitas em pé, com os instrumentos de Davi, e os sacerdotes com as trombetas, e deu ordem a Ezequias que oferecesse holocausto sobre o altar. E o tempo em que se começou o holocausto, começou também o canto ao Senhor, com as trombetas, com os instrumentos de Davi, rei de Israel, e toda a congregação se prostrou, quando cantavam o canto, e as trombetas tocavam, tudo isso, até o holocausto se acabar. E acabando de oferecer o rei, todos quantos se acharam, se prostraram e adoraram. Então o rei Ezequias e os maiorais disseram aos levitas que louvassem o Senhor com as palavras de Davi e de Asaf. O vidente o louvaram com alegria, e se inclinaram e adoraram. E respondeu Ezequias e disse: agora vos constrangestes a vós mesmos ao Senhor. Chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas de louvor à casa do Senhor. E a congregação trouxe sacrifícios e ofertas de louvor, e todos que tinham essa vontade do coração trouxeram holocausto. E o número dos holocaustos que a congregação trouxe foi 70 bois, 100 carneiros, 200 cordeiros, tudo isso em holocausto para o Senhor. Houve também de coisas sagradas 600 boi e 3.000 ovelhas. Eram, porém, os sacerdotes muito poucos, e não podiam esfolar todos os holocaustos, pelo que os seus irmãos, os levitas, os ajudaram, até a obra se acabar, e até que os outros sacerdotes se santificaram, porque os levitas foram mais retos de coração, para se santificarem do que os sacerdotes. E houve também holocaustos em abundância,
com a gordura das ofertas pacíficas, com as ofertas de licor para os holocaustos. Assim se estabeleceu o ministério da casa do Senhor. E Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus tinha preparado para o povo, porque apressuradamente o fez a boa obra. Então você vê que a atitude dele é uma atitude louvável. Independente do cenário, independente do ambiente, independente do contexto, ele se posiciona. E o que eu aprendo aqui e divido com vocês, que Deus não precisa de muito. Basta um que esteja na brecha, que esteja na posição, que esteja na condição de servir, de o reverenciar e obedecer. A partir dali, Deus vai levantando outros. Lembra? Foi a partir de Moisés que Deus trouxe Arão, e a partir de Moisés e Arão veio a libertação de todo um povo, de uma nação, num cativeiro que já durara 4 séculos e 3 décadas, 430 anos. Foi através de Abraão que Deus criou e formou essa nação. Abraão, Isaac, Jacó. Foi através de Gideão, apenas um, que Deus libertou o povo de um cativeiro que já durara 14 anos, onde eles eram oprimidos pelos midianitas. Sempre Deus procura um. Só que existe o cenário também, 22 e 30 de Ezequiel, o texto diz: e eu procurei um que estivesse tapando as brechas, que estivesse tapando as brechas do muro, e não achei. E aí o povo todo foi levado em cativeiro. Você vê que não precisa de muito. Aqui você vê que Ezequias ele se coloca na brecha. E ele vai procurando fazer tudo da melhor maneira como devia ser feito, da maneira correta e com amor, e com esmero, e com excelência. Ele trabalhava com aquilo que ele tinha. Nós acabamos de ler o texto aqui. Não eram muitos sacerdotes, os levitas os ajudaram. Mesmo assim, não foi desculpa. O cenário era caótico, o cenário era totalmente triste, desolação. Mesmo assim, ele não olhou com os olhos físicos, com os olhos humanos, ele olhou com uma visão espiritual. Procurou se colocar na brecha, procurou obedecer, procurou trazer para perto os levitas, os sacerdotes, fala: você tem a sua função, faça isso, essa é a sua vocação, faça isso, cumpra. Trouxe ao povo, e aqui você viu o tamanho da oferta, e aí aquilo Deus se agradou. O templo foi restaurado, o culto foi restabelecido novamente, e agora estava o povo aqui, sacrificando, adorando, se alegrando, jubilando no Senhor, mesmo diante desse contexto. Sabe o que eu lembro aqui? Um trechinho daquele louvor de um levita, cujo nome é Delino Massal, que ele vai dizer assim, ó: a minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele e mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu adoro pelo que Ele é, não adoro pelo que Ele faz. Haja o que houver, sempre será Deus. E você? Adora pelo que Ele é ou pelo que Ele faz? E quando Ele não faz? E quando Ele não fizer? Porque Ele é soberano, Ele está no trono, eles têm um controle, o pleno controle. As rédeas da situação estão nas mãos do Eterno. E se Ele não fizer? Porque Ele faz como quer, quando quer, do jeito e da maneira que quer. Então aqui, o rei Ezequias nos dá um precioso ensinamento nessa leitura de hoje, nos capítulos de número 28 e 29, agora vamos ver o 30, de que de fato, independente do cenário, das circunstâncias, isso não é desculpa para nós darmos o melhor para o Senhor. Pense nisso. Capítulo 30. Olha como é que ele finaliza o último versículo. E Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus tinha preparado para o povo, porque apressuradamente, ou seja, com pressa, o fez essa obra. Capítulo 30. Ezequias convida todo o povo a vir a Jerusalém para celebrar a Páscoa. Depois disso, Ezequias enviou mensageiros a todo Israel e Judá
escreveu também cartas a Efraim e Manassés, que viessem à casa do Senhor, a Jerusalém, para celebrarem a Páscoa do Senhor, Deus de Israel. Lembra que a Páscoa, no hebraico, é Pesach, ou passagem. Quando o povo sai, diz que eu acabei de citar, do cativeiro de 4 séculos e 3 décadas, através de Moisés e Arão. Então, tá trazendo a memória, a passagem, a lembrança. E agora que Deus, através de Ezequias, através do rei dando exemplo, bom exemplo, influenciando o povo, para celebrarem, para trazer à memória aquela passagem, que agora o povo estaria passando também por uma nova fase, por uma nova etapa na sua vida. Porque o rei tivera conselho dos seus maiorais, e com toda a congregação em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa no 2º mês, porquanto, no mesmo tempo, não a puderam celebrar porque não tinham santificado bastante sacerdotes, e o povo não tinha juntado em Jerusalém. E foi isso reto aos olhos do rei e aos olhos de toda a congregação. E ordenaram que se fizesse passar pelo pregão por todo Israel, desde Berseba até Dan, para que viessem celebrar a Páscoa do Senhor, Deus de Israel, a Jerusalém. Porque muitos não tinham celebrado como estava escrito. Foram, pois, os correios, as cartas, da mão do rei aos príncipes por todo Israel e Judá, segundo o mandato do rei, dizendo: Filhos de Israel, convertei-vos ao Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para o restante de vós, que escapaste da mão dos reis da Síria. E não sejais como os vossos pais, como vossos irmãos, que transgrediram contra o Senhor, Deus de seus pais, pelo que os pôs em assolação, como vedes. Não endureçais agora a vossa cerviz. A cerviz é a coluna cervical. Não endureçais agora a vossa cerviz, como vossos pais. Dai a mão ao Senhor, vinde ao seu santuário, que ele santificou para sempre, e servi ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós, porque em vos convertendo ao Senhor, vossos irmãos, vossos filhos, acharam misericórdia perante os que levaram cativos, e tornarão a essa terra, porque o Senhor vosso Deus é piedoso e misericordioso, e não desviará de vós o seu rosto, se vos converterdes a ele. E os correios foram, passando de cidade em cidade, pela terra de Efraim, Manassés, Zebulon, porém riram-se e zombaram deles. Todavia, alguns de Azer e Manassés e de Zebulon se humilharam e vieram a Jerusalém. Em Judá esteve a mão de Deus dando-lhe um só coração, para fazer o mandado do rei e dos príncipes, conforme a palavra do Senhor. E ajuntou-se em Jerusalém muito povo para celebrar a festa dos pães asmos. No 2º mês, uma muito grande congregação. Levantaram-se, tiraram os altares que haviam em Jerusalém, também tiraram todos os vasos de incenso e lançaram no ribeiro de Cedron. Então, sacrificaram a Páscoa no dia 14º do 2º mês, e os sacerdotes e os levitas se envergonharam e se santificaram, e trouxeram holocaustos à casa do Senhor, e puseram-se no lugar segundo o seu costume, conforme a lei de Moisés, homens de Deus. E os sacerdotes, espargiram sangue, tomaram da mão dos levitas, porque havia muitos na congregação que não tinham se santificado, pelo que os levitas tinham cargo de matarem os cordeiros da Páscoa por todo aquele que não estava limpo, para se santificarem ao Senhor. Porque uma multidão do povo, muitos de Efraim, de Manassés, Isacar, Zebulon, não tinham purificado, e contudo comeram a Páscoa, e não como está escrito. Porém, Ezequias orou por eles, dizendo: O Senhor, que é bom, faça a reconciliação com aquele que tem preparado o seu coração para buscar o Senhor seu Deus, o Deus de seus pais, ainda que não seja purificado segundo a purificação do santuário. Ouviu o Senhor a Ezequias e sarou o povo. E os filhos de Israel se acharam em Jerusalém e celebraram a festa dos pães asmos 7 dias, com grande alegria. E os levitas e os sacerdotes louvaram ao Senhor, de dia em dia, com instrumentos fortemente retinentes ao Senhor. Ezequias falou benignamente a todos os levitas, que tinham entendimento no bom conhecimento do Senhor, e comeram as ofertas da solenidade por 7 dias, oferecendo ofertas pacíficas e louvando ao Senhor, o Deus de seus pais. E tendo toda a congregação conselho para celebrar os outros 7 dias, celebraram ainda 7 dias com alegria, porque Ezequias, rei de Judá, apressou a congregação 1000 novilhos e 7.000 ovelhas, e os príncipes apresentaram à congregação 1000 novilhos e 10.000 ovelhas, e os sacerdotes se santificaram em grande número, e alegraram-se toda a congregação de Judá, e todos que vieram a Israel, como também os estrangeiros que vieram da terra de Israel, que habitavam em Judá. E houve grande alegria, repito, houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não houve em Jerusalém.
Então os sacerdotes e os levitas se levantaram e abençoaram o povo, e a sua voz foi ouvida, porque a sua oração chegou até a sua habitação nos céus. Perceba o que eu acabei de dizer para vocês, que verdadeiramente, através de um homem, Deus fez todo esse movimento, organizou, reedificou, estabeleceu. Alguns zombaram, outros desacreditaram, ainda assim, nada o impediu de fazer, de cumprir aquilo que Deus havia sentado na tábua do seu coração. Então, o ambiente, o cenário, não é desculpa para nós deixarmos de cultuar, para nós deixarmos de buscar, para nós deixarmos de adorar. Aliás, deixa eu dividir algo com você. Eu estou aqui em Liberdade, agora no próximo mês de setembro, pela infinita bondade e misericórdia de Deus, há 10 anos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Falo isso com toda certeza e com toda clareza, sem medo de errar. Eu não fui nenhum culto aqui fora, nenhum culto. E olha que eu vou em muitas igrejas. Eu sou um pregador itinerante, já preguei mais de 500. Eu não fui nenhum culto ainda. E senti a mesma unção, a mesma esfera, a mesma presença de Deus, igual eu sentia no regime fechado e no regime semiaberto. Quem já passou por essa experiência, está acompanhando a leitura, vai poder testificar aí. O ambiente era o mais inóspito possível. Cadeia. O ambiente era o mais inóspito possível. Presídio. Um ambiente de opressão. Um ambiente onde o inimigo impera. Mas mesmo assim, a busca, o jejum, a oração, a consagração era intensa. Aí a visitação, a presença de Deus vinha de uma forma que tomava todo aquele lugar, seja no regime fechado ou no regime semiaberto. Aqui fora, não estou dizendo que não tenha. Já fui em culto sim, onde senti a presença de Deus, onde eu vi a manifestação do Eterno. Mas igual aquele cenário, o que é que eu estou querendo dizer para você? Que o cenário não importa. O que faz a diferença é o adorador. O que faz a diferença é o ofertante. O que Deus recebe não é a minha oferta. O que Deus recebe é o ofertante. Então, que nós possamos reavaliar, rever como nós estamos chegando diante de Deus. Porque Deus não recebe qualquer tipo de culto. Deus não recebe qualquer tipo de adoração. Perceba que Ezequias ele teve o cuidado de primeiro for reparando, colocando tudo em ordem e dando a cada um dos seus oficiais, seja o levita, o sacerdote, cada um para que cumprisse e executasse o seu ofício com esmero, com excelência, com amor e com gratidão. E o resultado, olha o que ele falou aqui, ó, que desde a época de Salomão não houve uma Páscoa como aquela. Perceba que muitos reis passaram, entraram e saíram, até mesmo aqueles que fizeram o que era bom, o que era agradável, o que era reto aos olhos do Senhor. Mas nenhum teve essa atitude como Ezequias, de colocar, reparar, tudo bonitinho para que o nome de Deus fosse glorificado, não só no âmbito físico, mas principalmente no âmbito espiritual, levando ao povo a restabelecer o contato, a comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Que esse aprendizado de hoje ele possa vir de encontro com as nossas vidas, que nós venhamos adorar ao Senhor melhor, servir ao Senhor melhor, dar a nossa melhor oferta, dar o nosso melhor glória, o nosso melhor aleluia, a nossa melhor adoração, que nós possamos verdadeiramente lançar-nos diante do Senhor em espírito e em verdade. Não apenas num cumprimento de tabela, não apenas numa rotina, não apenas num ritual, mas que nós possamos verdadeiramente fazer isso com interesse de coração e adorando, glorificando, magnificando pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Então a nossa fala de hoje vai ser o seguinte: eu adoro a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Vamos lá? Eu adoro a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade, e essa foi a leitura de hoje, que o Espírito Santo, o amigo das nossas almas, possa e deva falar infinitamente melhor na tábua do teu coração. A paz do Senhor, que Deus te abençoe e até amanhã.